sobre aquela prisão, lembra que nós falamos essa semana de uma pessoa que foi presa em Belo Horizonte? Então, é um dono de uma casa de prostituição em Belo Horizonte que estava utilizando documentos de um paraisense. Acompanhe. Nas redes sociais, ostentação, carros de luxo, muitas festas e vários empreendimentos. Essa era a vida de um influenciador digital de Belo Horizonte que mantinha cerca de 10 perfis no Instagram, com variações do mesmo nome. Alguns deles com mais de 100 mil seguidores e que remetiam a uma casa de prostituição que fica a cerca de 300 metros da rodoviária no centro da capital mineira, considerada o terceiro maior terminal do país. O grande problema nessa história? O nome, que inclusive era estampado em camisetas e bonés, não era dele, e sim de um senhor da cidade de São Sebastião do Paraíso. Nós fomos procurados aqui em São Sebastião do Paraíso em agosto por um indivíduo que descobriu que os seus documentos foram clonados, foram falsificados por uma outra pessoa que estava vivendo como se fosse esse cidadão aqui de São Sebastião do Paraíso. Nós começamos a investigação e aprofundamos. Rapidamente, o nosso serviço de inteligência aqui de São Sebastião do Paraíso conseguiu identificar esse indivíduo que estava realmente utilizando da identidade da vítima, E descobrimos que ele não só havia falsificado a carteira de identidade, uma CNH, com todos os dados dessa vítima aqui, como também estaria vivendo em Belo Horizonte, administrando casa de prostituição. Ele, inclusive, deu o nome da vítima a esses estabelecimentos que ele administrava lá no centro da capital mineira, Há mais de 5 anos, pelo que a gente conseguiu chegar, que esse suspeito vive como se fosse a vítima de São Sebastião do Paraíso, inclusive nas suas redes sociais, tendo diversos perfis no Instagram, principalmente, somando mais de 100 mil seguidores nesses perfis, onde ele divulga essas casas de prostituição que, mais uma vez, levam o nome da vítima aqui de São Sebastião do Paraíso. Nós, então, representamos ao Poder Judiciário pela prisão preventiva desse suspeito por mandados de busca e apreensão, e essa semana fomos até Belo Horizonte com apoio do 1º Departamento da Polícia Civil de Belo Horizonte e também da Puma, que é um grupo que apoia na região metropolitana esse tipo de diligência. Nós demos cumprimento ao mandado de prisão e também ao mandado de busca e apreensão nesse estabelecimento lá. O indivíduo foi preso, portanto, ele confessou que, de fato, ele se passa pela vítima de São Sebastião do Paraíso, que utiliza os documentos, os dados dela, que ele comprou esses documentos falsificados e ele contou, nós descobrimos, na verdade, nós encontramos no escritório dele, dentro dessa casa de prostituição, um rascunho já de um novo documento que seria falsificado, com o mesmo prenome da vítima, Portanto, ele ia manter o nome inicial, mas já com dados de uma outra pessoa, outro sobrenome, outra filiação, outro RG, que seria falsificado. Ele ia trocar, portanto, a identidade falsa, pelo que nós descobrimos lá nesse cumprimento de mandado de busca e apreensão. De acordo com o delegado responsável pela prisão, Dr. Rafael Gomes, o farsante chegou a participar de uma reunião online junto com a vítima do roubo de identidade, se passando pela mesma. E o interessante é que ele foi processado na justiça, na vara civil e também na vara do trabalho, sendo que nessa última ele compareceu na audiência junto com a vítima, ou seja, apareceu 2 pessoas com os mesmos dados perante a autoridade judiciária da vara do trabalho, se apresentando com a mesma identificação. E mesmo assim, esse suspeito, audaciosamente, bateu o pé e disse que não, aquela identidade de fato era dele. Esse é o motivo que a gente acredita que ele estava, portanto, se preparando para trocar de identidade falsa, mantendo só o prenome, porque numa audiência judicial essa situação ocorreu. Essa audiência ocorreu de forma online. Ele segue preso, nós apreendemos os 2 aparelhos celulares dele, já estamos autorizados pela Justiça a analisar esses celulares e agora as investigações continuam, com troca de informações entre as delegacias de São Sebastião do Paraíso e também do centro de Belo Horizonte,
para continuar as investigações em relação a outros eventuais crimes, inclusive ligado à casa de prostituição, que a gente vai verificar nos próximos dias aí. E próximo da sua casa ali,